Salmo de número 40. Diz a palavra do Senhor. Esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu sabes, Senhor. Não oculteis no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua verdade, a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me para sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, e socorre-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignominia os que se comprazem do meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignominia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação. Digam sempre: o Senhor seja magnífico. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não me detenhas, ó Deus meu. Meus irmãos queridos, conforme nós vemos aqui no título deste salmo, não no título colocado pela Sociedade Bíblica, mas do título que está em itálico aqui, que está ali nos originais, o autor deste salmo é o próprio Davi, é o rei Davi. E Davi, aqui neste salmo, meus irmãos, ele expressa a gratidão que ele tem a Deus pela libertação que foi concedida a ele em meio a perigos que ele enfrentava. À luz desse senso de necessidade imediata de libertação, do qual Davi apresenta aqui, meus irmãos, João Calvino, que era muito cuidadoso em falar sobre si mesmo, ele descreve a sua conversão como sendo puxado do atoleiro que ele se encontrava, mostrando uma referência direta ao versículo 2 deste Salmo 40 em particular. Calvino diz: Deus, por meio de uma conversão repentina,
subjugou e trouxe minha mente a uma estrutura ensinável, que era mais endurecida em tais assuntos do que se poderia esperar de alguém em início de vida. À luz da importância histórica deste salmo, meus irmãos, uma exposição aqui deste salmo é extremamente benéfica para as nossas vidas. O livro dos Salmos era o inário antigo do povo de Israel. O saltério, ou o livro dos Salmos, também é uma das partes mais amadas da palavra de Deus, porque ela fornece à igreja de Cristo grande parte dos seus cânticos. Grande parte, meus irmãos, das músicas que nós temos tem como base os livros dos Salmos. Também, aqui nós temos neste salmo a base para muitos livros de devocionais, ou para a nossa própria devoção a Deus, a nossa busca por Deus, em meio às mais diversas situações de nossas vidas. Quanto mais nós conhecemos o livro dos Salmos, maior deve ser o desejo de ler e de refletir sobre ele, de cantar todas as verdades que aqui estão expressas, como o povo de Deus tem feito ao longo das eras, ao longo dos tempos. Meus irmãos, o livro dos Salmos, como nós conhecemos, ele é composto por 150 salmos, ou 150 poesias, ou 150 cânticos que refletem toda a gama de emoções humanas, desde as tristezas, desespero, até mesmo as intensas alegrias e felicidades que nós podemos encontrar. Embora o saltério tenha sido escrito por diferentes autores ao longo de grande parte da história de Israel, a maioria dos salmos, meus irmãos, está intimamente ligada à vida e à época de Davi, o rei mais proeminente de Israel. Muitos dos salmos, portanto, refletem a adoração de Israel ao Senhor, a Yahvé, durante este período turbulento que aquela nação viveu na sua história. Há uma variedade de tipos e gêneros neste salmo. Existem aqui salmos de louvor, salmos de lamentos, existem salmos imprecatórios que invocam o julgamento de Deus sobre os seus inimigos, salmos messiânicos que prefiguram a vinda de Jesus Cristo, salmos que falam de Deus como o rei que governa e que rege toda a história. Existem salmos aqui, meus irmãos, de sabedoria que revelam a sabedoria de Deus, salmos de confiança que expressam a confiança no poder e na fidelidade de Deus em cumprir as promessas da aliança. E então aqui, meus irmãos, nós temos inúmeros salmos. Há também uma série de nomes que são associados aos 150 salmos, como, por exemplo, Davi, Salomão, Moisés, Asaf, os filhos de Corá. 73 dos salmos, meus irmãos, são atribuídos ao rei Davi. 12 salmos são atribuídos a Asaf, que era um dos 3 músicos do templo, ali no templo de Davi, juntamente com Emã e Jedutum. 11 salmos são atribuídos aos filhos de Corá, que eram uma guilda de cantores do templo. 3 salmos são atribuídos a Jedutum, que era um levita. 2 salmos estão ligados a Salomão, bem como pelo menos 2 estão ligados a Moisés. Aqui então, meus irmãos, nós vemos inúmeros salmos de todos os tipos, para todos os momentos, escritos por diversos autores, que trazem aos nossos corações consolo, conforto, alívio, paz, em meio às mais difíceis situações de nossas vidas. O livro dos Salmos, então, meus irmãos,
ele está dividido em 5 livros, que, como alguns sugeriram, espelham os 5 livros de Moisés, o Pentateuco. O livro 1, que inclui os primeiros 41 salmos, todos os quais, com exceção de alguns, não são atribuídos a Davi. A maioria destes salmos, meus irmãos, fala de angústia e provação, e há um refrão constante ao longo do livro 1 dos salmos, de que somente Deus pode salvar o seu povo. O livro 2 dos salmos, que vai do Salmo 42 a 72, inclui vários salmos que são atribuídos aos filhos de Corá, e o Salmo 50, que é atribuído a Asaf. Esses salmos incluem lamentos e orações por libertação em tempos de angústia. O livro 3 do Saltério, que vai do Salmo 73 ao Salmo 89, e a maioria dos salmos aqui são atribuídos a Asaf. O livro 4 inclui os salmos 90 até o 106, e aqui o único salmo que nós temos aqui, meus irmãos, é atribuído a Moisés. Alguns dizem que o Salmo 92 também foi atribuído a Moisés. Esse Salmo 90 em particular, meus irmãos, pode ter sido colocado aqui para abrir o 4º livro, porque nele Moisés lembra o povo de Israel que Deus esteve com eles durante as suas provações no Egito e no deserto. E todas estas coisas que aqui acontecem muito antes da época de Davi e dos atuais infortúnios enfrentados por Israel. O livro 5, o 5º livro dos Salmos, meus irmãos, que vai do Salmo 107 até o Salmo 150, e alguns destes vários salmos aqui tratam das promessas de Deus a Davi. Mas, queridos irmãos, quanto ao contexto do Salmo 40, que se encontra próximo ao final do livro 1 do Saltério, é um salmo aqui que é atribuído a Davi e reflete um resultado triunfal após vários salmos anteriores terem abordado aquele tema de que o salmista deveria esperar até que Deus viesse a agir, como por exemplo o Salmo 37, o Salmo 38 e o Salmo 39. Aqui então, meus irmãos, seja qual for o problema que Davi estava enfrentando, seja uma doença grave, uma intriga palaciana, ou intriga ali no palácio, algum tipo de pecado terrível, ou o fato de sua nação estar em grande perigo, o perigo de angústia termina aqui com Davi, então, oferecendo ao Senhor o louvor que lhe é devido, porque o Senhor resgatou o seu servo da calamidade, da qual ele muito esperava ser liberto. Nos versos iniciais do Salmo, meus irmãos, Davi relata que o Senhor misericordiosamente o salvou de suas circunstâncias. Ele descreve como o seu próprio coração é movido a responder a Deus, mas Davi entende que um ritual formal não pode ser a resposta adequada. A sua resposta à misericórdia de Deus deve ser sincera. E estruturalmente, então, meus irmãos, este salmo aqui é dividido em 2 partes. Os versículos 1 a 10, que relatam a sincera ação de graças de Davi, enquanto os versos 11 a 17 são um lamento ou uma afirmação com fortes semelhanças com o Salmo 70, que assume a forma da determinação de Davi em continuar esperando no Senhor. No Salmo 40, então, meus irmãos, a oração de ação de graças de Davi pela libertação, nos versos 1 a 10,
o leva a perceber que, embora uma crise tenha terminado, outras crises irão surgir. E o rei de Israel então relata como Deus o livrou de suas provações, e em seguida ele reafirma corajosamente que Deus o livrará das futuras dificuldades, conforme os versos 11 a 17. Este salmo, meus irmãos, tem uma estrutura que nós chamamos de quiástica, na qual o pensamento progride do primeiro e do último versículo do salmo em direção ao meio. É como se o primeiro versículo e o último versículo estivessem indo para o meio do salmo. E a conclusão ou o clímax do salmo aqui, de um quiasma encontrado no meio do salmo. O clímax deste salmo, meus irmãos, não está no final, está nos versos 9 a 11. Porque é aqui nestes versos que Davi proclama a perfeição de Deus. É aqui nestes versos 9 e 10, que Davi mostra que o Senhor é quem liberta, que o Senhor é quem perdoa e que o Senhor é quem salva. Davi, então, meus irmãos, pode professar no versículo 11 a sua firme esperança de que Deus continuará a conceder-lhe a misericórdia e o amor, e que Deus sempre, sempre permanecerá fiel às suas promessas, às promessas de sua aliança. O que Davi, meus irmãos, ainda não consegue ver aqui, mas que nós conseguimos, é que as coisas pelas quais Davi oferece louvor aqui a Deus, a libertação, o perdão e a salvação, isso daqui, meus irmãos, nós já sabemos que isso foi concretizado, não naqueles dias de Davi, mas que aqui, meus irmãos, nós vemos todas as realizações da obra de Jesus Cristo, que viria mais de 1000 anos depois, como mediador de uma nova aliança, conforme Hebreus capítulo 8. Aqui então Davi está louvando a Deus por algo que Deus fez, mas este louvor de Davi a Deus reflete algo que está por vir na sua vida, algo que já veio para nós, que foi Cristo dando a sua vida na cruz por nós. Portanto, meus irmãos, olhemos para este salmo e vejamos alguns pontos importantes. Primeiro, que Davi é um servo de Deus e que ele espera pacientemente no Senhor. Ao nos voltarmos para este salmo, então, meus irmãos, nos 3 primeiros versículos, Davi relata as coisas que Deus fez por ele, enquanto ele esperava pacientemente no Senhor. Então Davi diz nos versos 1 a 3, esperei confiadamente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama e colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos e me pôs nos lábios um cântico, um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. A linha aqui de abertura deste salmo, meus irmãos, pode ser traduzida pela palavra esperei. Esperei pelo Senhor. Davi mostra aqui, meus irmãos, a sua paciência em esperar pelo Senhor. E ele diz, eu esperei pelo Senhor, confiadamente. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Ele se inclinou para mim e me socorreu. No Salmo 27, 14, Davi expressou a necessidade de esperar pela libertação. Espere pelo Senhor, seja forte e anime-se o seu coração. Espere pelo Senhor. Davi esperou e agora a libertação chegou de forma absoluta. O poço da perdição, ou o poço de destruição aqui, meus irmãos, que Davi fala, refere-se às profundas provações e o desespero de sua alma em meio a estas dificuldades que ele estava vivendo. Era como se Davi estivesse preso em uma areia movediça.
É como se Davi estivesse preso em um lamaçal, em um atoleiro, afundando cada vez mais e mais, tentando permanecer imóvel, sabendo que se ele se movesse ali, ele poderia afundar cada vez mais e mais. Então ele fica ali parado, não deixando que a raiva, o medo ou qualquer outro sentimento ruim possa levá-lo a afundar cada vez mais rápido. Vários comentaristas, meus irmãos, cogitam que esses versos aqui, verso 1, refere-se a uma doença, enquanto outros comentaristas sugerem que se trata de uma referência a um problema após o pecado, ou mesmo perigo de ameaça à vida de Davi. Afinal de contas, Davi era o rei de Israel e ele vivia constantemente sob ameaças, por parte de outros reinados. Aqui então, porque o Senhor resgatou Davi, depois que Davi esperou, e aí então ele entende que por conta daquele resgate, o Senhor lhe tirou daquele lamaçal, daquele poço de lama, e aí o Senhor o levantou e o colocou em um lugar seguro, sobre uma rocha. O Senhor restaurou a Davi de um perigo eminente. Independente do que Davi esteja referindo aqui, meus irmãos, foi Deus quem o resgatou. Foi Deus, meus irmãos, que se inclinou para Davi e o ouviu quando ele clamava por socorro. Veja, meus irmãos, a atitude de Davi e veja a resposta de Deus em relação à atitude de Davi. Porque Davi diz: eu esperei confiadamente pelo Senhor. Nós temos aqui uma ação. Davi, ele não tenta tomar ações medidas, tiradas da sua própria mente, para lidar com aquele problema. Ele espera, ele coloca a sua confiança no Senhor. E a resposta do Senhor, por causa dessa ação de Davi, é que o Senhor se inclinou para ele, o Senhor foi até ele e o livrou e o ouviu quando ele clamou por socorro. É interessante, meus irmãos, pensar naquilo que Davi está dizendo aqui, porque o Senhor vai até Davi, o Senhor resgata Davi, o Senhor tira Davi daquele lugar que ele estava, e o Senhor então tira daquele tremendal, tirou de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. Aqui então, meus irmãos, nós vemos Davi numa posição como uma criança que às vezes está necessitada dos cuidados do pai, e aí então o pai se inclina, ou a mãe pega aquela criança e traz para junto de si, colocando ela em um lugar seguro. Aqui então nós vemos a maneira como Deus age para com aqueles que esperam nele, para aqueles que confiam nele. Deus, ele sempre, meus irmãos, atenta para o clamor do seu povo, e ele então coloca o seu povo sempre em segurança. E essa rocha que é descrita aqui por Davi, meus irmãos, é o próprio Deus. Essa rocha que é a segurança de Davi, onde Deus coloca Davi em segurança, é o próprio Deus, é uma referência aqui ao próprio Yahvé, como Davi nos diz no Salmo 18, versículo 2, o Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, a minha rocha em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, a minha fortaleza. O lugar seguro de Davi, meus irmãos, não é em uma muralha ali que cercava o palácio de Israel, mas o lugar seguro de Davi é no Senhor, a rocha da sua salvação, o objeto da sua fé e da sua confiança. Quando o Senhor então resgata Davi e o coloca em segurança sobre uma rocha,
Davi está usando aqui a rocha como uma imagem de um lugar seguro, onde agora ele, naquele lugar seguro, tem condições de cantar um novo cântico. Um cântico que narra os poderosos atos de redenção vindos da parte de Deus, porque ele diz assim: o Senhor se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E ali naquele lugar, o Senhor colocou em sua boca, em seus lábios, um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Veja a maneira como Deus trata Davi. Deus resgata Davi, meus irmãos, e ali então Davi agora pode cantar um novo cântico que narra os poderosos feitos de Deus sobre sua vida. Esta, meus irmãos, é a própria essência de uma adoração adequada. É a razão pela qual nós cantamos, ou é a razão pela qual nós deveríamos cantar. Nós cantamos, meus irmãos, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem agido com poder, graça e misericórdia, e a resposta que nós damos a Deus, por causa daquilo que Ele tem feito, é louvá-lo, é engrandecê-lo. Davi, meus irmãos, ele espera pelo Senhor, ele clama pelo Senhor. O Senhor, após tirar Davi daquela situação, ele tira também o clamor dos seus lábios e coloca nos lábios de Davi, não clamor, mas um novo cântico, um hino de louvor. Esta é a essência da adoração. E aqui então, meus irmãos, nós vemos que há uma verdade poderosa para as nossas vidas, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos fortalecido, tem nos amparado, tem atendido ao nosso clamor, tem se inclinado a nós, não apenas se inclinado a nós, Ele veio até nós, Ele morreu em nosso lugar, Ele não apenas se inclinou, Ele se entregou. E por isso, meus irmãos, o hino de louvor ao Senhor deve estar continuamente em nossos lábios. O resultado, então, de narrar os poderosos feitos do Senhor, de narrar aquilo que o Senhor havia feito com ele, ele diz que qual é o resultado disso? É que muitos verão essas coisas e temerão ao Senhor. Muitos verão aquilo que o Senhor fez e confiarão no Senhor. Davi estava preso, sem escapatória, mas ele esperou e esperou quando o Senhor o libertou. Ele então o adora, e aquilo que Deus faz com Davi é notório diante de todos aqueles que o cercavam. Mas nós vemos aqui também, meus irmãos, que o homem em quem o Senhor põe em segurança é abençoado. Na próxima estrofe, nos versos 4 a 5, nós lemos: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa se igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Davi, meus irmãos, diante da obra do Senhor em sua vida, ele diz: Senhor, eu queria contar sobre tudo isso, mas aqui tem muito mais do que eu posso contar. O fato de Deus ter libertado a Davi, meus irmãos, o move então a pronunciar uma bênção sobre aqueles que confiam nas promessas de Deus, assim como ele faz, quando ele diz: bem-aventurado o homem
que põe no Senhor a sua confiança e que não pende para os arrogantes. O que Davi está dizendo aqui é abençoado. A palavra bem-aventurado não é apenas feliz, é o homem, mas abençoado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. O homem que põe no Senhor a sua confiança, meus irmãos, é abençoado porque ele de fato vai viver de forma segura. O homem que põe no Senhor a sua segurança e que não pende para os arrogantes e os afeiçoados à mentira, meus irmãos, é abençoado, porque ele entende onde está a verdadeira segurança e o verdadeiro conforto. A verdadeira segurança para as nossas vidas não está nos homens que nos cercam, não está no poder que estes homens têm, não está nas mentiras que são proferidas pelos seus lábios, mas está no Senhor, nos braços do Senhor, no poder do Senhor. E estes que confiam no Senhor, portanto, meus irmãos, são bem-aventurados, são abençoados, são felizes. O povo de Deus experimenta de Deus os seus cuidados. O povo de Deus, meus irmãos, sabe que Ele faz maravilhas, porque Ele é quem nos põe em segurança, é quem nos salva, é quem nos liberta. E ninguém há neste mundo que possa ser comparado a Deus. Não existe ninguém neste mundo, meus irmãos, que tem um poder semelhante ao de Deus, que pode fazer as maravilhas que Deus faz. Não existe ídolos, não existe deuses, não existe nada neste mundo que pode fazer conosco aquilo que Deus faz, porque não há quem possa se igualar com Deus. Não há quem possa se colocar em pé de igualdade com Deus, porque só há um Deus poderoso que governa todo o universo. E este Deus é aquele que se assenta sobre um alto e sublime trono. É aquele que conhece a cada um de nós. É aquele que nos cerca de todos os lados. É aquele que sonda os nossos corações. É aquele que conhece os nossos pensamentos. É aquele cuja a presença preenche cada milímetro deste universo. A presença do Senhor enche toda a terra, e não há homem nem poderoso neste mundo, meus irmãos, que possa se igualar ao poder que Deus tem. Como o salmista aqui então nos diz, não há quem possa se igualar contigo. E aí, então, meus irmãos, o salmista ele diz: eu quero, Senhor, contar, anunciar os teus poderosos feitos. Mas são tantos que não se pode contar. Queridos irmãos, quem entre nós pode contar todas as maravilhas que Deus tem feito por nós? Só conseguimos criar uma pequena lista. Logo na metade nós já desistimos, porque essa lista não tem fim. Como João expressa nas palavras finais do seu evangelho, quando ele diz que o Senhor fez muitas maravilhas que não se pode contar. Porque se fosse para João escrever tudo aquilo que o Senhor Jesus havia feito, faltaria livros neste mundo para escrever todos os seus feitos. Meus irmãos, nós precisamos ter em nossa mente um pensamento igual ao do salmista. Às vezes, a nossa lista, meus irmãos, de necessidades e de pedidos é muito maior do que a lista de reconhecimento dos feitos que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Meus irmãos, Deus tem feito coisas em nossas vidas que nós nem imaginamos, que nós nem ficamos sabendo. Deus tem agido para conosco com misericórdia, nos livrando de circunstâncias e de situações que nós nem imaginamos. Mas se nós pegarmos
um curto período de tempo das nossas vidas, os últimos anos, e começarmos a listar aquilo que Deus tem feito por nós, nós não teríamos condições de enumerar esta lista, porque é muita coisa que o Senhor tem feito. Portanto, meus irmãos, nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos esperar no Senhor, sabendo que no momento certo Ele agirá para conosco, e aquilo que Ele tem feito deve ser conhecido por todos, não apenas coisas materiais, mas principalmente as bênçãos espirituais, o cuidado, a transformação, o seu amor para conosco dia após dia. O salmista então diz aqui nos versos 6 a 8, que no pergaminho do seu livro, ou do livro de Deus, está escrito sobre ele. Os versos 6 a 8, ele diz: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do teu livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Depois de se lembrar das coisas que Deus fez por ele, depois de livrá-lo daquele lamaçal, depois de Davi falar do seu desejo de cantar ao Senhor um novo cântico, sabendo que por causa do que o Senhor fez, o Senhor então colocou em seus lábios motivos de louvor. Nós vemos aqui, meus irmãos, Davi então mostrando como que Deus agora age. Há um bom pano de fundo que Davi, que é apresentado para fazer com que nós entendamos aqui o que Davi está dizendo. No livro de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 9, nós lemos ali que o rei Saul, antecessor de Davi, oferecia sacrifícios de batalha ao Senhor. E 1 Samuel 15, 21, diz que ele oferecia sacrifícios depois da batalha. Mas esses sacrifícios não eram oferecidos com fé. E ao falar essas palavras, Davi sabe que os sacrifícios de Saul não agradavam a Deus, porque Saul desobedeceu ao Senhor. Davi sabia que a mera oferta cerimonial de um sacrifício ou um ritual não era aceitável a Deus. Como ele diz aqui, aqueles que adoram ao Senhor corretamente devem manter os seus ouvidos abertos. Eles precisam ouvir o que Deus diz em sua palavra e estar prontos para fazer as coisas que estão na lei. Como que nós podemos, meus irmãos, oferecer a Deus sacrifícios de louvor, ofertas de louvor? Como que nós podemos prestar o culto a Deus que lhe é devido? Como que nós podemos adorar ao Senhor da maneira como o Senhor requer? Olhando para a sua lei, olhando para a sua palavra, porque a palavra do Senhor, a lei do Senhor deve estar em nossos corações. No caso de Davi, meus irmãos, ele cumpriu os requisitos exigidos por Deus. Por ser ele o rei de Israel, Davi sabia que ele deveria se submeter totalmente à vontade de Deus e que este deveria ser o desejo do seu coração, se comprometer totalmente com o Senhor. Embora Davi fale aqui em sua própria dedicação, ele mostra, meus irmãos, o seu zelo que tem para com o Senhor. Ele mostra que as suas palavras aqui, meus irmãos, são palavras que brotam de um coração e de lábios que conhecem a Deus. As palavras de Davi predizem aqui também uma nova aliança.
Um Messias sem pecado que pode realmente fazer coisas que Davi sabe que devem ser feitas, mas que em última análise ele não tem condições de fazer, que somente aquele que viria poderia fazer. E aqui então, meus irmãos, Davi nos mostra essas verdades. E o versículo 7 é muito interessante, queridos irmãos, porque ele diz: então disse eu, eis aqui estou, no rolo do teu livro está escrito ao meu respeito. Queridos irmãos, aqui o que Davi está escrevendo nos lembra do Salmo 139, quando Davi diz que o Senhor escreveu todos os seus dias, quando nenhum deles ainda existia. E aqui Davi diz mais uma vez que no livro do Senhor está escrito a seu respeito. Ah, meus irmãos, o Senhor conhece a nossa história, o Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor nos conhece em todo o tempo. E o Senhor, meus irmãos, sabe de nossas vidas melhor do que nós mesmos. Davi também aqui, meus irmãos, ele, esses versículos 7 a 8, apontam para Jesus, apontam para o Messias, aquele de quem Davi está falando aqui, como também estando escrito no livro da lei, não é outro senão Jesus Cristo, cuja a morte na cruz, de fato, põe fim a todos os sacrifícios que Davi diz aqui que o Senhor não aceitou. Jesus Cristo, meus irmãos, é aquele que no rolo do livro de Deus está escrito sobre ele. Jesus Cristo é aquele, meus irmãos, que realizou o último e cabal sacrifício. É aquele que de fato fez a vontade do Senhor. É aquele que tem e teve condições de, dentro do seu coração, cumprir a lei de Deus. Davi, meus irmãos, até gostaria de fazer isso, mas ele não tinha condições. Somente Cristo é quem poderia cumprir e completar toda a lei de Deus. E então, meus irmãos, Davi nos fala das boas novas de libertação nos versos 9 a 10. Ele diz: proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios. Tu sabes, Senhor, não oculteis no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. À luz do que Deus fez a Davi, ele então proclama os atos poderosos de Deus ao povo, enquanto eles se reuniam para adorar a Deus. Ele não se conteve, ele não manteve as coisas ocultas. Davi contou ao povo a história de como Deus o livrou de suas provações. Davi falou do amor de Deus, da misericórdia, da fidelidade e das promessas que Deus cumpriu de salvá-lo. À medida que o salmo avança, meus irmãos, para a segunda metade, a oração de Davi, aqui em prol do seu povo, versos 11 a 17, ele sabe que mais provações ainda estão por vir e que Deus permanecerá misericordioso e fiel às suas promessas. Então, ele nos mostra nos versos 11 a partir do versículo 11 ele diz: não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guardem-me para sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça e o coração me desfalece.
Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, e socorre-me. Seja a envergonhados e cobertos de vexames que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram de ignominia os que se comprazem com o meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignominia os que dizem, bem feito, bem feito. Folguem em ti, se rejubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação, digam sempre, o Senhor seja magnificado. O final deste salmo, então, meus irmãos, mostra Davi num tom notavelmente pessoal. O salmo começa com Davi contando como ele esperou no Senhor e como o Senhor ouviu o seu clamor. E o salmo termina com Davi, mais uma vez, apelando ao Senhor para que o Senhor não o demore em libertá-lo. Davi está aqui, meus irmãos, mostrando que, independente do que ainda irá acontecer com ele, ele continuará esperando pacientemente no Senhor, porque o Senhor sempre será fiel às suas promessas. Davi aqui então humildemente se lança ao Senhor e ele coloca diante do Senhor este clamor, pedindo ao Senhor para que, assim como ele fez, ele faça novamente, libertando e transformando os seus dias, transformando a sua história. Queridos irmãos, quando nós lemos os Salmos, e quando nós lemos salmos como esse, nós vemos que o Senhor Jesus, ele passa por algo semelhante. Ele passa por situações semelhantes ao do salmista aqui. E João capítulo 12, por exemplo, versos 27 a 28, mostra a oração de Jesus, que é muito parecida com a oração que o salmista faz aqui. Ele diz: agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então se ouviu uma voz no céu, eu o glorifiquei, e outra vez glorificarei. Assim como Davi orou para que o povo de Israel visse a mão bondosa de Deus sobre suas vidas, Jesus também orou para que o Pai glorificasse o seu nome. Em sua morte e em sua ressurreição, Jesus demonstra que é Ele quem finalmente põe fim aos sacrifícios, que é Ele que é a pessoa de quem o rolo do livro da lei está escrito. Jesus, meus irmãos, não apenas oferece o sacrifício final e perfeito pelo pecado, mas Ele também é aquele que obedece perfeitamente à lei de Deus. Quando esperamos e aguardamos a libertação, Jesus é aquele em quem Deus, por meio de quem Deus se curva. É através de Jesus que Deus vem até nós para nos livrar e para nos resgatar. Jesus é aquele, meus irmãos, que nos dá o novo cântico. Jesus é aquele que nos faz cantar os seus poderosos feitos. Jesus é aquele que cura, que perdoa, que salva. É em quem a fidelidade de Deus se faz, se realiza. É Jesus e não Davi quem pode verdadeiramente dizer: agrada-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. É por causa da obediência de Cristo que nós cantamos um novo cântico, que nós cantamos hinos
de louvor. E Davi, então, termina o final do versículo 17 dizendo: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não me detenhas, ó Deus meu. Quem somos nós, meus irmãos, em meio às mais intensas lutas e em meio às mais dificuldades desta vida? Quem somos nós neste mundo perdido? Nós somos pobres e necessitados, mas o Senhor é quem cuida de nós. É o Senhor quem se inclina para nós. Não no sentido de se prostrar diante de nós, mas no sentido de nos resgatar do poço de lamaçal e nos fazer viver uma nova vida na sua presença. Por causa disso, nós devemos sempre louvar e bendizer ao Senhor. Por causa dos poderosos feitos do Senhor, hinos de louvor devem estar sempre em nossas bocas. Que nós possamos ver essas verdades em nossas vidas, no nosso dia a dia. Que nós possamos louvar ao Senhor continuamente por causa daquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Devemos louvar porque Ele nos deu o maior bem que nós poderíamos ter, a salvação em Cristo Jesus. Louvar porque Cristo se ofereceu na cruz para nos salvar e para nos redimir. Louvar porque nós podemos participar de um momento tão especial, tão importante, tão magnífico como este, que é a participação na mesa do Senhor, que é a participação na ceia do Senhor, que é comer do pão, que é beber do cálice, que não é apenas relembrar algo que aconteceu, que não é apenas viver um memorial, mas é saber que espiritualmente nós estamos comendo do corpo e do sangue de Jesus. Que quando nós comemos deste pão e bebemos deste cálice, nós estamos demonstrando que existe uma união, uma comunhão espiritual e vital entre nós e Cristo. Que quando nós comemos deste pão e bebemos deste cálice, o Espírito Santo de Deus nos leva para a presença de Cristo espiritualmente. Que nós comemos não o corpo físico e não bebemos o sangue vertido de Cristo, mas nós comemos do pão e do cálice, e bebemos do cálice, que é um sacramento, uma bênção visível que mostra uma graça invisível em nossas vidas. Deus nos abençoe, meus irmãos, que nós possamos participar deste momento alegres por causa da obra que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque Ele nos resgatou de um tremendal de lamas, porque Ele nos resgatou da morte e nos trouxe para a vida. Vamos fechar os nossos olhos?